Amém, queridos. Glória a Deus. Nosso tema de hoje é Segunda Vinda de Cristo. Com certeza, um dos assuntos mais importantes de todos os tempos e, ao mesmo tempo, lamentavelmente, negligenciado. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no seu capítulo 1, versículo 11. Atos, capítulo 1, versículo 11. E disseram-lhe: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Pode sentar, por favor. Abra para mim, Jansen, 1 Tessalonicenses 4. Nós leremos mais um versículo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Primeira Tessalonicenses 4, 13, isso. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console-se uns aos outros com essas palavras. Nós teremos ainda o capítulo 24 de Mateus dentro dessa mensagem. Não leremos, mas você pode ler em casa. Pai, fala, continua falando conosco. O Senhor já ministrou ao nosso coração e nós queremos que o Senhor repasse à tua igreja, aqueles que vão assistir em casa em outra oportunidade, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história da humanidade não caminha para o caos. A história da humanidade caminha para um encontro. E nós devemos estar dia e noite, vivendo, trabalhando, mas sonhando ardentemente, desesperadamente, com o desejo deste encontro com o Senhor. A Bíblia não termina com derrota. A Bíblia termina com vitória. Nós acabamos de ler que aquele Jesus crucificado numa cruz, humilhado, sofrido, ele ressuscitou. E ele nos garantiu que assim como os discípulos, os que estavam ali presentes, ouviram subir, vão ver ele descer.
O mesmo Jesus que nasceu em Belém, que morreu no Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele voltará. Você pode bater palma para o Senhor? Ele voltará. A promessa dele é que ele vai voltar. E se ele vai voltar, você está alegre com a volta dele? Você deseja a volta dele? A primeira vinda, ele veio como cordeiro. Na segunda vinda, ele virá como um leão. Conta-se uma história que um missionário, ao pregar em uma aldeia, falava sobre a volta de Cristo. Um homem simples perguntou: Senhor, ele prometeu que voltaria. O missionário disse: sim. E aquele homem respondeu: então eu vou esperar todos os dias. Sabe qual é o problema de nossa geração 2026? Nós sabemos que ele prometeu, mas vivemos como se ele nunca fosse voltar. Houve um outro homem chamado William Miller, que ele calculou que Jesus voltaria em 1843. Posteriormente fixou uma outra data exata, 22 de outubro de 1844. Marcou datas para a volta de Cristo e errou. Muitos zombaram, muitos abandonaram a fé. Mas o erro não estava na promessa de Deus, estava na interpretação humana. Cristo não marcou data, mas garantiu o evento, sinais, muitos, claro que estamos vivendo em nossa geração. Ele não disse quando, mas disse que viria. Uma outra ilustração. Em 2004, um tsunami devastou países inteiros na Ásia. Pessoas estavam na praia, tirando fotos, vivendo normalmente. E de repente as águas avançaram sem aviso, sem tempo de reação. 2004, 22 anos atrás. Milhares morreram porque não estavam preparados. Assim será a volta de Cristo. Não será anunciada na televisão, não virá em contagem regressiva. A volta de Cristo será de repente. Uma outra ilustração. Napoleão Bonaparte disse certa vez: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas todos caíram. E ele concluiu: Jesus Cristo fundou um reino, e esse reino permanece até hoje. Atravessou todas as gerações. E um dia, esse rei voltará, não para conquistar,
mas para reinar definitivamente. Mais uma ilustração. Conta-se que um juiz, ao dar a sentença ao criminoso, começou a chorar. Alguém perguntou: por que o senhor está chorando, se está fazendo justiça? O juiz respondeu: porque hoje eu estou julgando, mas um dia eu também serei julgado. Meu irmão, você pode fugir da justiça dos homens, que por sinal está corrompida, mas não escapará da justiça de Deus. Mais uma ilustração. Houve um menino que perdeu o pai. E no funeral ele perguntou à mãe: mamãe, papai não vai mais voltar? E a mãe respondeu: vai sim, quando Jesus voltar. Essa é a nossa esperança. Não é um adeus, é um até logo. Porque quando Cristo vier, haverá reencontro. Mais uma ilustração. Conta-se que um navio afundava e havia botes salva-vidas, mas algumas pessoas diziam: não é tão grave assim, vai dar tempo. E ficaram e morreram. Outros correram, entraram nos botes e foram salvos. Jesus é o único bote salva-vidas. O mundo está afundando. A pergunta não é se o bote existe. A pergunta é: você já entrou nele? Uma promessa certa. A segunda vinda de Cristo não é especulação, não é teoria, não é construção teológica humana, é promessa divina. A segunda vinda de Cristo está em toda a Escritura, nos profetas, nos evangelhos, no Apocalipse, nas epístolas. Quando olhamos para a sua palavra, em Apocalipse 22:12, ele diz: eis que venho sem demora. Deus não mente, Cristo não falha, e o céu não se esquece da terra. Se Deus cumpriu cada detalhe da primeira vinda, você acha que ele vai falhar na segunda vinda? Não falhará. Pode passar o tempo, podem zombar, podem duvidar, mas ele virá. E será repentina, inesperada, como aconteceu na Ásia em 2004. A palavra diz em Mateus 24:27 que assim como o relâmpago, não haverá aviso prévio, será repentino, será inesperado, será surpreendente. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, viviam normalmente, até que veio o juízo, e assim será hoje. Tem gente dizendo: depois eu tomo uma posição, depois eu vejo isso, depois eu me alinho com esse negócio de reino de Deus. Não haverá depois. O céu vai abrir, a trombeta vai tocar
e o rei vai aparecer. E quem não estiver preparado não terá segunda chance. Será uma volta visível, gloriosa. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Não será secreto, não será simbólico, não será invisível, será público, será visível, será glorioso. Os céus se abrirão, os anjos estarão com ele, a glória dele será indescritível. Aquele que foi cuspido será glorificado. Aquele que foi rejeitado será exaltado. Aquele que usou coroa de espinho verá com muitas coroas. E todo olho verá aquele que transpassaram. Juiz justo. Põe para mim aí, Anderson. 2 Tessalonicenses 1:7. 8, 9 e 10. A partir do 7. 2 Tessalonicenses 1:7 diz o seguinte: o que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidades eternas de destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier, e é agora, naquele dia, para ser glorificado, os seus santos, e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui você que crê em nosso testemunho. Jesus virá para julgar. Vivemos em um mundo onde o mal parece vencer, especialmente no Brasil. Corrupção, injustiça, maldade. Mas isso não vai ficar assim. Haverá um dia de acerto de conta. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: haverá um dia de acerto de conta. Pode falar com vontade. Todo pecado será exposto. Toda injustiça será julgada, todo joelho se dobrará. Filipenses 2:10, Janson. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso vai acontecer. Ninguém vai escapar, nem rico, nem poderoso, nem pobre. Todos comparecerão diante do Rei. A salvação é completa para os cristãos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Janson. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Agora, para os salvos, isso não é terror, é esperança. Os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais pressão financeira.
não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. A melhor coisa do céu não é o que não tem lá, é que lá tem Jesus. Você pode bater palma para o Senhor? Lá tem Jesus. E tudo que queremos é Jesus. Nós veremos o Senhor face a face. Como devemos viver diante disso tudo? A Bíblia diz e orienta em Mateus 24, 42, vigiai. Vigilância, santidade, fidelidade, urgência. Não dá para viver brincando de crente. Eu até tenho mudado essa ideia. Para mim, crente até o diabo é. Não dá para viver mais brincando de ser cristão. Não dá para viver dividido. Não dá para viver morno. Cristo está às portas. A igreja precisa acordar. A pergunta não é se ele vai voltar, porque ele vai voltar. A pergunta é: você está preparado? Porque quando Jesus vier, será definitivo, será irreversível, será eterno. Apocalipse 22, 20 diz que certamente venho sem demora. E a igreja responde: amém, vem Senhor Jesus. Se você não está preparado, hoje, dia 5 de abril de 2026, é o dia de você se preparar. Não endureça o seu coração, não adie a sua decisão. Jesus está voltando e pode ser hoje. Eu não sei como está o seu coração, mas uma coisa você pode ter certeza: a volta de Jesus está iminente, está muito próximo. Estamos vivendo o advento da volta do Senhor. Talvez você comungue com a ideia, e nós respeitamos, de algumas gerações. Muitos pastores acreditam que há algumas gerações. Eu sou da opinião de que estamos eminentes. Comungo com o pastor Cris Duran, Hernani Santos, Edinaldo Carvalho, Robson Martins e muitos outros pastores que cremos que a volta do Senhor é em nossa geração. Há outros pastores que não acreditam. Não estamos aqui para discutir teologia. É uma questão de fé. Gostaria que você ficasse atento, porque a volta dele é iminente, está muito próximo. Eu sou um dos que creio que será agora. Mas muitos acreditam que não, falta algumas gerações. E eu respeito a opinião dos que pensam assim. E assim como vocês também devem respeitar a opinião dos que pensam que é agora, como eu. Mas eu quero que você fique certo. A volta do Senhor é certa. Os sinais, claro, dos acontecimentos proféticos da figueira, nós estamos vendo com nossos próprios olhos. E nós devemos estar preparados para este momento glorioso da volta do Senhor, eminente. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está às portas. Todos os fatos têm testemunhado sobre a volta do Senhor eminente.
E nós todos queremos estar preparados para esse encontro glorioso da volta do Senhor. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós e nos receber nesse encontro com alegria, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga: espero aí na porta despedir de você.